Gostaria de dizer que foi um prazer estar com vocês e espero de alguma forma ter contribuído, tá? Essa aula de hoje, ela só cabe nesse momento do curso, porque antes talvez vocês não tenham maturidade suficiente para entendê-la, porque só quem já passou por uma situação de desespero, ou dor, por perda, ou por alguém muito doente em casa, enfim, vai entender o significado dessa aula. Muitos de vocês que são jovens, talvez, graças a Deus, não tenham vivido nenhum momento de dor profunda para ter o alcance dessa aula, né? Mas é uma aula no sentido de sensibilizá-los da necessidade de um comportamento humanizado como médico, não só no sentido técnico, né, que vocês estudam, se matam aí para terem conhecimento técnico, mas para que também entendam que há um sofrimento humano atrás da doença, para que vocês consigam acolher, e às vezes só com a escuta ativa vocês conseguem de alguma forma minimizar o sofrimento do outro. Isso daqui foi, acho que ano passado, eu estava no museu da Idade Média e eu dei de cara com, aliás, algumas curiosidades. Na Idade Média, uma das coisas que eram usadas para decorar os grandes palacetes eram tapeçarias. Tapeçarias, assim, do chão ao teto. E eu dei de cara com essa obra nesse museu, que é a mais importante do museu. Chama A Dama e o Unicórnio. Depois tem uma foto, assim, a foto não está maravilhosa, mas dá para vocês terem uma noção do tamanho daquilo. E ele fala dos 6 sentidos. E é isso que me tocou profundamente na hora que eu vi isso. Porque a gente conhece os 5 sentidos, né? Olfato, visão, paladar, tato e audição. Mas o 6º é um que é do coração. Tá? Então eu achei extremamente significativo essa obra. E esse detalhe aí do lado direito é para vocês, eu não me lembro mais quanto tempo que o artesão demorou para bordar toda a obra. Mas é uma coisa enorme. Entendeu? Então, o detalhe anterior é para vocês verem aumentado os detalhes, né? Mas é isso, tá? Em Paris. É o Museu da Idade Média. Não é um museu da Idade Média hoje separado, tá? Então aqui ele fala da visão, da audição, do paladar, do tato e o misterioso sentido que é do coração. Então, para fechar o módulo sobre dor, a gente vai rever alguns conceitos que eu falei na primeira aula. Que a intensidade da dor e a expressão do sofrimento vão variar de indivíduo para indivíduo e nas diferentes espécies de animais. Eu acho que a essa altura isso faz mais sentido. E tem numerosos fatores individuais e ambientais, incluindo aspecto racial, social, cultural, religioso, filosófico, experiência pregressa, estado mental dos indivíduos, que podem exercer um efeito amplificador ou atenuador na expressão nociceptiva. E aqui eu tenho, na figura 1, as interrelações entre os vários componentes da dor. Então, a nocicepção, a dor, o sofrimento e o comportamento da dor. E na figura 2, a correlação dos componentes da dor com os equivalentes orgânicos. Então, por exemplo, na nocicepção, a questão anatômica, na dor, a questão psicológica associada, o sofrimento psicológico, e em relação ao comportamento da dor, que se refere à expressão social, né, de qualidade de vida e o papel social desse indivíduo de modo geral. Professora, deixa eu perguntar, qual que é a diferença dessa dor psicológica e desse sofrimento psicológico? Eu achei que era a mesma coisa. Não, mas eu posso pedir para você me perguntar de novo daqui a pouco?
porque a gente vai abordar um pouco. Se ficar faltando alguma coisa, a gente volta nisso, tá? Então, é de suma importância reconhecer a multiplicidade e a multidimensionalidade desse sintoma e admitir que cada pessoa não é simplesmente um ser biológico, certo? É um ser biográfico, na verdade, e biopsicossocial, que carrega a sua vida repleta de histórias e experiências que inclui convivência com seus pais, parentes, amigos, inimigos e o mundo. Então, tem, por exemplo, pessoas que usam a dor, né? Eu vou dar um exemplo claro. Sabe aquele almoço de domingo, que a família inteira aí, um resolve beber e começar o saco, ele cola, briga? Sempre a avó vai ter um pedido, entendeu? Ou alguém vai ter um pedido para tentar segurar a situação. Então, é uma forma, ou uma manipulação entre um casal, por exemplo, um marido muito rígido, enfim, alguém que você não consegue argumentar, mas que você consegue manipular porque ele tem dó, porque está com dor, ou porque você chora. Então, as relações entre as pessoas têm componentes que vão muito além da nossa imaginação, né? Então, essa relação aí pode estar envolvida no sentir dor. Então, o processo de ficar doente acarreta sempre a presença da... eu lembrei de uma história engraçada. Assim, uma paciente que eu tive logo que eu me formei, é uma história muito louca que eu esqueci. Por várias razões, eu vou contar a história inteira. Ela tinha, sei lá, uns 32 anos, 35, internou via pronto-socorro para mim por um sangramento digestivo. Não sei se tinha filhos, não me lembro, mas era um marido que era gerente de uma rede de supermercados que era extremamente ausente. E essa mulher internou, comecei a tratar, investigar, nada, não tinha nada. E o leito ao lado, um quarto de 2 leitos, o leito ao lado da paciente também era minha paciente com infecção urinária, enfim, uma outra coisa, uma senhora. Aí virava e mexia, a enfermagem me ligava, doutora, fulana de tal sangrou. Está super otimizado o tratamento. Já virei de cima para baixo, não acho local de sangramento. O hematócrito não cai, enfim. Mas vocês viram? Sangrou? Nós íamos numa área suja de sangue. Bom, aí um belo dia eu cheguei e a paciente ao lado falou assim, doutora, ela vai no banheiro e sai de lá falando que sangrou. Eu não sei, acho que tem alguma coisa esquisita aí. A paciente ao lado. Nisso, ela se trancava no banheiro. Nisso eu pedi para tirar a fechadura do banheiro, porque eventualmente podia ter uma emergência médica, não vou ficar no banheiro. Aí, por fim, resumindo a história, para poder chamar a atenção do marido, ela ia ao banheiro, fazia fissuras vaginais para causar sangramento numa toalha, alguma coisa, e dizer que estava sangrando, entendeu? Então, o resumo era isso. E foi só, eu acho que foram uns 10 dias de internação, sei lá, foi uma única vez, porque numa delas, teve uma das vezes que ela me ligaram de madrugada, ó, o paciente está sangrando, manda para a UTI, ficar segurando o paciente até 7 horas da manhã, manda para a UTI, amanhã eu vejo o que eu faço. Chegou na UTI, na verdade foi para a UTI, não tinha justificativo para isso, foi reinvestigado e tal, voltou para a enfermaria, mas nesse meio termo, talvez tenha havido algum erro, alguma falha de assistência social, de informação para o marido, e o marido chegou para visitá-la e ela estava na UTI e ele não sabia. Então ele ficou possesso, como se eu fosse a culpada da situação. Então foi a única vez que eu consegui conversar com esse marido. Então, assim, mas vocês imaginem, até chegar, né, nisso tudo, muito complicado. Mas eu estou trazendo para vocês como as pessoas, às vezes, o tamanho da doença, né, a ponto de ir para o banheiro escondida, se machucar, para poder chamar a atenção do marido. Tá? E nesse caso, só de curiosidade, teve uma história curiosa. Uma dessas vezes, a pessoa ligou para mim, devia ser umas 3 horas da manhã, a enfermeira. Aí eu falei, olha,
minha filha era bebê. Aí eu falei, olha, às 5 horas da manhã eu tô indo pro hospital. Mas eu não sabia nada disso, eu fiquei mega preocupada com o paciente. Quando eu cheguei às 5 horas da manhã, lembrem que o plantão roda às 6h30, funcionários. Virou uma funcionária e falou assim, doutora, a senhora ainda está aqui? Eu falei, não, acabei de chegar. Claro que não, doutora. A hora que eu a vi mais cedo, a senhora até me cumprimentou. Aí eu fui conversar com o meu sogro, que é espírita, enfim, se tinha alguma explicação aí espiritual sobre isso, né? Existe, eu não sei nem reproduzir para vocês, mas existe, tem a ver com a minha preocupação com o paciente, tem um fenômeno que justificaria isso. Mas nunca mais a funcionária, ela me vê aqui, ela vai por ali. Engraçado. Enfim, o processo de ficar doente acarreta sempre a presença da dor emocional, relacionada diretamente com a consciência da nossa finitude e da nossa fragilidade humana, né? A Ana Laura estava hospitalizada, era como se ela estivesse presa dentro de uma prisão, tudo acontecendo aqui fora e ela não podia ir embora, né, Ana Laura? Entendeu? Da mesma forma, quando eu comecei o semestre, eu sou extremamente ativa, eu com as muletas, aquilo era um algema, certo? Então, dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável. É uma experiência única e individual, modificada pelo conhecimento prévio de um dano que pode ser existente ou presumido. E aqui o melhor modelo é a criança, quando ela já conhece a dor da injeção, ela chega para tomar vacina e antes da injeção ela já está chorando. Então, diante da compreensão de que a dor é uma experiência individual, podemos entender que a sua intensidade é variável em decorrência de fatores como raça, sexo, idade, suporte social e cultura, e que muitas vezes não depende somente do tipo de estímulo nociceptivo. Tá? Então, o mesmo estímulo pode causar diferentes padrões de resposta dolorosa em diferentes indivíduos. Por isso que eu disse para vocês na primeira vez que eu não posso medir a dor do outro pela minha régua. Eu não posso falar que um pisão no meu dedo é uma bobagem e o outro está lá morrendo de dor no dedão porque fizeram o dedo dele. Eu não posso subestimar a dor dele. Tá? Por se apresentar como uma resposta individual, então a dor expressa pelo paciente é aquela que ele sente e não há como mensurá-la de maneira laboratorial. Então, para aliviar a dor é preciso acreditar no paciente. Para algumas culturas, sentir dor pode estar relacionado à expiação de culpa ou ser parte natural do processo de ficar doente. Então, por exemplo, alguns pacientes que têm câncer, por exemplo, eles acham que é natural terem dor, porque eles têm uma doença de câncer. Ou, vira e mexe, agora menos, eu não lembro de ver com mais frequência, mas antigamente a gente via algumas expressões culturais em países asiáticos de autoflagelação, ou de pisar descalço em cinzas, enfim, situações dolorosas como expiação de culpa, que na verdade eu não sei se faz algum sentido realmente, mas para aquela cultura sim. A dor total então admite que uma pessoa sofra não apenas pelos danos físicos que possui, mas também pelas consequências emocionais, sociais e espirituais que a proximidade da morte pode lhe proporcionar, ou somente pela concretização da condição humana, tá? Do reconhecimento da fragilidade, certo? Tem pessoas enérgicas demais que, por exemplo, no fim da vida, passam a depender de cuidados. E aí, entender que ele precisa de cuidados é muito difícil. Alguém que foi extremamente enérgico, autônomo, dono de si, enfim, soberbo, essa dependência é muito difícil. Tá? Então, ao abordarmos pacientes portadores de doenças evolutivas e sem possibilidade de cura, nós percebemos muitas vezes que em determinadas situações os medicamentos não são suficientes para proporcionar o completo alívio da dor. Não é analgésico só que causa dor, não é só uma dor tratável com analgésico, certo?
Então, há necessidade de se abordar de forma clara a dor maior de viver os últimos dias, de não entender por que está gravemente enfermo, de deixar filhos desamparados, separar-se do seu amor, de não poder sustentar mais a sua família pela doença, de não conseguir compreender o real sentido da vida. Então, qualquer pessoa está sujeita a uma dor total, independentemente da doença que o leva à condição de paciente. Qualquer dor é uma dor total. Qualquer dor é uma dor total. É claro que uma dor fugaz, espetei o dedo na agulha, você esquece dela rapidamente. Mas qualquer situação que provoque uma limitação do seu viver é uma dor total. E aí o estresse, o medo, a ansiedade e a duração da dor interferem na ativação do sistema opioide envolvido na modulação e na analgesia. Então, as endorfinas e outros neuromoduladores da nocicepção são liberados quando a dor é intensa ou quando há estresse. E a depressão e a ansiedade vão interagir na percepção da dor via mecanismos inibitórios e facilitatórios. Então, a informação nociceptiva, ela pode ou não ser transferida para centros nervosos que participam da percepção ou das reações reflexas frente à dor, mediante algumas situações. Por exemplo, interação entre as unidades excitatórias e inibitórias. Então, se eu tenho mais mecanismos inibitórios ali mediando isso, eu não vou sentir dor. Mas se eu tenho mais mecanismos facilitatórios, sim, eu vou sentir dor. Estado funcional das estruturas nervosas do alerta, da atenção e da condição emocional. Isso aqui tem a ver com aquilo que eu falava numa das aulas, acho que sobre o tálamo, sobre a distração, sobre um dos núcleos do tálamo que tem a ver com a questão emocional no sentido da dor. E dos traços constitucionais, das experiências pregressas e presentes, e da ocorrência de anormalidades orgânicas ou funcionais e das condições ambientais. Então, tudo isso daqui vai comprometer essa informação nociceptiva. E aí, doentes deprimidos frequentemente queixam-se de mais dor, de dor crônica. Muitas vezes em vários segmentos do corpo, na ausência de lesões ou de justificativas para tal, e geralmente consultam profissionais das mais variadas especialidades, sem, no entanto, obterem melhora satisfatória. Tá? E os transtornos depressivos são, após a insônia, a segunda anormalidade mais frequente em pacientes com dor. Na verdade, a gente não sabe quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Porque com dor você não tem prazer de nada. Você não tem prazer de ir no cinema, você não tem prazer de comer fora, de sentar assistir um filme, entendeu? Então isso, um dia, 2 dias é uma coisa, semanas, meses, isso não tem como não deprimir, né? E por outro lado, a depressão acaba aumentando aí a sensação. E os pacientes depressivos, eles vão se expressar com sinais e sintomas que superam a reação normal de um indivíduo frente a situações de perda ou luto e comprometem significativamente o relacionamento familiar, o desempenho profissional, o convívio social, inclusive o prognóstico de várias doenças, podendo ainda ter como consequência maior o suicídio. Aí eu achei aquela figura ali no canto que eu achei extremamente expressiva. Na medida que o paciente ele se deprime, ele vai deixando de exercer a função social dele, os papéis sociais dele, ele vai se perdendo, ele vai se desconstruindo. Então aquela imagem para mim foi extremamente significativa porque ela vai se apagando, certo? E aí eu acho, não sei se eu falei isso para vocês também em algum momento, mas a questão do suicídio, ela é muito interessante porque assim, o paciente ele tenta suicídio quando ele recupera um pouco de força. Então, quando eu começo um tratamento para ansiedade ou para depressão, ou síndrome do pânico, porque assim, a ansiedade, síndrome do pânico e depressão é uma escala ascendente. Você começa com 1 e chega até a depressão. Só que quando eu tenho um grau
de se suicidar. Mas na hora que eu medico ele começa a recuperar, a dor é tão grande que ele prefere se matar para que se acabe com essa dor de angústia, tá? Então isso é muito importante entender, porque quando você tem um paciente em tratamento, é hora de ligar o alerta para a rede de apoio, porque é onde aumenta o risco do suicídio, tá certo? Então, a ideação suicida, a sensação de fracasso, a sensação de culpa, o isolamento social, a indecisão e a perda de satisfação determinam a intensidade da depressão, certo? E a depressão vai agravar a funcionalidade social e ocupacional dos pacientes com dor. E sintomas depressivos vão influenciar a vivência e o controle dessa sintomatologia álgida, sendo que o resultado e a adesão do tratamento também vai atuar no resultado e na adesão do tratamento e aumentar a utilização dos serviços de saúde. Por fim, doentes deprimidos então, e com dor crônica são menos ativos que os não deprimidos. E a depressão somada à dor agrava as alterações funcionais. Entenderam isso? Uma doença avançada com mau prognóstico, depressão, presença de delírio, perda de controle da situação, sensação de abandono, psicopatologia prévia, história de tentativa de suicídio, antecedentes familiares de suicídio, fadiga e exaustão, relaciona-se à ocorrência de dor. Lembra daquele paciente que eu contei para vocês que teve uma hepatite medicamentosa grave, o paciente meu que tentou suicidar, acho que foi em setembro, outubro, acho que foi. Ele saiu, está ótimo, teve no consultório, exame zerado, maravilhoso. Na ocasião da alta, todo paciente com tentativa de suicídio há uma normativa no sentido de transferir no momento da alta hospitalar para um hospital psiquiátrico para ser melhor observado, entrar com as medicações, enfim. E a mãe desse paciente não quis, ela assumiu o risco de não interná-lo no hospital psiquiátrico, porque ainda há, na verdade, muitos estereótipos, né? Muita aversão a isso e realmente é ruim. Mas enfim, ela assumiu esse risco e uma pessoa extremamente, a mãe é uma pessoa extremamente admirável, assim, tendo uma história de vida também que é uma loucura e extremamente racional, da área da saúde, enfim. Aí, depois disso, acho que um mês mais ou menos depois, um mês e pouco, nós estamos em novembro, um mês e pouco, eles foram para uma espécie de um retiro espiritual em Minas, ali na região do Chico Xavier. Então fizeram uma imersão espiritual, enfim, tinha uma certa expectativa dessa viagem, porque tem componentes aí frágeis do ponto de vista emocional dessa família que, de alguma forma, a religião poderia ajudar. E foi lindo, maravilhoso, os 3 dias de imersão. Chegaram no domingo. Na segunda-feira, ele disse para a mãe, então, que precisava, acho que fazer algum trabalho, porque nessa altura ele perdeu o emprego, enfim. Aí, na quinta, agora, ela me mandou uma mensagem, dizendo, então, que ele tinha dito que ia fazer um trabalho, enfim. Na verdade, ele fez um dia inteiro de orgia no apartamento dele, convidou algumas pessoas, então rolou droga, orgias sexuais, etc. O marido, porque é um relacionamento homofetivo, o marido, quando chega, participa disso, mas depois se arrepende e conta para a mãe, e ela, então, foi onde ela me mandou uma mensagem. Eu demorei, acho que umas 8 horas para responder a mensagem, porque eu não sabia o que responder, sinceramente, porque a minha leitura do comportamento dele era autodestruição, porque alguém que passa pelo que passou, e havia uma preocupação dela em relação a um exame que ele não tinha levado para mim ainda, que era o anti-HIV, se era positivo ou negativo, e também ele está se drogando aí, a ponto de passar esse dia todo aí nessas orgias sexuais.
Então, assim, para mim, ele continua tendo um grau de depressão absurdo, porque a pessoa que faz um troço desse consigo não tem amor próprio, né? Enfim, cenas dos próximos capítulos que eu não sei o que vai acontecer, mas é muito triste, Enfim, a correlação positiva entre a intensidade da dor e a crença de que a dor significa agravamento ou progressão da doença e maior uso de analgésicos com a normalidade do humor em doentes com câncer. E essas considerações, então, confirmam a hipótese de que a depressão pode evoluir com dor e esta com depressão, constituindo assim um ciclo vicioso, dor, depressão e dor, que andam de mãos dadas. É frequentemente difícil afirmar quem surgiu antes, a dor ou a disfunção psicológica ou comportamental. Acontece que existe uma relação também entre esse sistema, essa depressão e o sistema imune e a aquisição de infecções. Então, define-se estresse como uma coativação do eixo límbico hipófise adrenal e o sistema símpato-adreno-medular. E há inúmeras consequências, né, da manutenção prolongada desse eixo ativado, incluindo o aumento da suscetibilidade a infecções por conta do aumento do corticoide, lembrando que o corticoide, dependendo da dose, ele é imunossupressor, tá? Então, esse eixo temático é estudado pela psiconeuroimunologia ou neuroimunomodulação, que são formas que vocês encontram na literatura tendo a ver com essa relação, tá? Então, existe, a partir daí, uma interação entre o sistema nervoso central e o imunológico, sendo bidirecional. Os sistemas endócrino e nervoso atuam sobre o imunológico através de receptores para hormônios e neurotransmissores presentes nas células de defesa. Então, o sistema imune vai estimular o sistema nervoso central por meio de citocinas pró-inflamatórias, que estimulam o sistema nervoso central, ativando esse eixo hipotálamo-pituitário adrenal, levando à produção de corticoide pela adrenal. Tá? Então, isso ocorre tanto no estresse físico, naquela situação de alerta, quanto no psicológico. Então, alguém que esteja vivendo uma situação pessoal muito ruim, muito estressante, um abuso, esses abusos atuais de tudo quanto é jeito das relações relações entre homem e mulher, seja, como é que chama, moral, físico. Então, imagina o tamanho do estresse que essa mulher vive dentro desse casamento. Né? O cara chegando do trabalho bêbado, você já sabe, você vai apanhar. Entendeu? Então, é uma situação onde aumenta a disponibilidade de corticoide pela adrenal e acaba influenciando aí nas infecções. Então, se o estresse mostrou-se capaz de afetar negativamente a reatividade imunológica, principalmente pela diminuição da atividade de células natural killer e linfócitos T4 e T8, além de reduzir a secreção de imunoglobulinas na saliva e a resposta humoral. Tá? Então, do ponto de vista orgânico, é uma demonstração então, que isso ocorre. E aí a resposta imune celular vai estar ligada à expressão da interleucina 12 por células apresentadoras de antígenos e pode ser profundamente deprimida por corticoide, norepinefrina e histamina, que são liberadas abundantemente em condições estressantes. Ao mesmo tempo que liberam a liberação de citocinas pró-inflamatórias, exacerbando os quadros depressivos. Então, percebam que é um ciclo realmente vicioso. Então, portanto, na depressão melancólica, a hipercortisolemia é observada e a sua liberação excessiva leva o indivíduo a uma imunossupressão relativa que o predispõe a infecções por meio de aumento de catecolaminas, do NPH e do cortisol,
da diminuição da resposta proliferativa dos linfócitos, do número de células T auxiliares, T supressoras e citotóxicas, e diminuição do número e atividade dos linfócitos B e da atividade natural. Ok? Agora, então, sobre esse assunto, fechou. Agora vamos falar um pouco sobre os medicamentos adjuvantes. Então, eu tenho duas definições, vamos falar assim. Eu posso dizer que medicamentos adjuvantes são os fármacos que complementam a ação do fármaco principal. Então, se eu estou usando o medicamento adjuvante no sentido de potencializar um analgésico, né, no caso dos anticonvulsivantes ou antidepressivos, no sentido de complementar a ação, por exemplo, do opioide. Ok? Então, certos anticonvulsivantes, antidepressivos e corticoides funcionam como fármacos adjuvantes analgésicos, uma vez que, se administrados de forma isolada, não servem como analgésico, mas ajudam a potencializar os efeitos dos analgésicos com os quais atuam de forma associada. Tá? E uma outra definição também que eu posso encontrar é que os medicamentos adjuvantes são fármacos destinados ao tratamento de comorbidades, como, por exemplo, antieméticos, relaxantes musculares, inibidores gástricos. Ok? Dúvidas aqui? Não? Então, se eu achar titulares, também pode ser Um adjuvante. gástrico. Também. Se eu pensar naquela definição lá de tratamento de comorbidades. Agora, tem alguns livros que eu leio em literatura que, como estão falando de dor, eles entram só nos convulsivantes e antidepressivos. Tá? É possível. Tá? Tudo bem? O corticoide, por exemplo, situações de um tumor cerebral ou um tumor medular, um tumor onde vocês quiserem, que pelo seu tamanho ele causa compressão. Eu posso usar analgésico, eu posso usar um anticonvulsivo para potencializar, e eu posso associar o corticoide pensando na redução do tamanho ou diminuindo a lesão inflamatória pela compressão. Tá? Isso também vai ajudar no controle da dor.